Olá, começa agora o Sindepres Entrevista. A programação da TV Sindepres pode ser acompanhada no site www.tvsindepres.org.br ou pelo aplicativo da TV Sindepres na sua Smart TV Samsung. Participe, manda sua pergunta, dúvida e sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. O convidado de hoje é o José Geraldo de Paula Pinto, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. Ele vai falar sobre os desafios e resultados da promoção, defesa e proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes nos dias de hoje. Geraldo, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço e para a gente é sempre bom ampliar os defensores dos direitos, que é a sociedade como um todo, o governo, né, que é empenhado para a defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente e para que a criança tenha um desenvolvimento saudável, porque ela não é o futuro do país, ela é o país hoje já, né? Verdade. Porque vivendo na infância também já está desenvolvendo o país. Com certeza. Geraldo, eu queria que você falasse um pouco sobre sua carreira, contar um pouco sobre como é a sua atuação dentro dessa área. Ela é antiga? Como é que você participa e chegou hoje a presidente do Conselho? Então, eu sou morador lá de Heliópolis, né? Então, nasci lá, praticamente, e a gente começou numa ocupação, que quando eu tinha 17 anos, minha família foi despejada. E aí a gente começou a se engajar nessa luta. A gente começou muito pela questão da moradia. Perfeito. Depois a gente conquistou, que hoje lá é uma comunidade urbanizada, é uma referência de luta, de mobilização. E depois a gente começou a ver que a educação era uma coisa prioritária. E aí, assim, dentro da educação, a gente vê hoje as escolas sem qualidade, né? E aí nessa trajetória toda a gente começou a travar uma luta para ter educação. Depois a gente conquistou os céus. Atualmente lá em Heliópolis tem um céu dentro da comunidade, né? E a gente desenvolveu um movimento de educação. E aí a participação dos conselhos é muito importante. Então a gente fez uma luta para implantar os conselhos tutelar. Também lá em Heliópolis? E na cidade toda, porque a gente tem um movimento de defesa, o Fórum Municipal e os Fóruns Regionais da Criança, que eu e alguns companheiros que começamos a mobilizar isso para poder, e aí de fruto dessa luta a gente conseguiu instalar os conselhos tutelares, que está na luta até hoje para ser respeitado, para ser estruturado, que entra governo e sai governo. Tem prefeito que nem sabe o que é conselho tutelar. Né? Tem feito um trabalho também de orientação. De incidência política, né? Porque tem prefeito que ele é eleito, mas no programas de governo deles a gente tem feito também um movimento agora na eleição para os candidatos eles se posicionarem com relação ao Estatuto da Criança, às lutas que estão dadas aí da maioridade. Entendi. Então é um trabalho intenso, né, isso. Geraldo? E aí, assim, o conselho, os conselheiros tutelares são eleitos, né? E o Conselho Municipal também, cada 2 anos tem uma eleição. Antes de ser presidente do Conselho Municipal, você atuou dentro de algum conselho tutelar? Não, eu particularmente trabalhei na formação de conselheiros tutelar, né? Porque para ser conselheiro tutelar a pessoa tem que ter domínio do ECA e tem que ter compromisso com né? Por exemplo, a infância, eu não posso ser conselheiro tutelar e ser a favor da redução da maioridade. Entendi. Tem alguma coisa errada, né? Com certeza. E na eleição agora que vai ter, a gente tem 1.620 candidatos para 262 vagas. E aí, assim, o grande desafio que é papel do Conselho Municipal é fazer a formação, tanto de quem é já candidato, para saber o que está se candidatando, e a minha trajetória é muito nessa parte de formação. Entendi. Né? A gente até, daqui a pouquinho, nós vamos falar um pouco sobre as eleições, né, do Conselho Tutelar, mas antes eu quero que você me explique um pouquinho, falar aí para o nosso telespectador, qual que é a missão do Conselho Municipal, né, o funcionamento dele, a estrutura. Conta um pouco isso pra gente. Então, o Conselho Municipal, como eu vinha falando, em 2 anos tem eleição. E as pessoas se candidatam e
todos os eleitores do município votam somente nos candidatos da sociedade civil. Então são eleitos oito candidatos, né? Então os 8 mais votados, e tem um segmento de defesa da criança. Então as pessoas são eleitas por segmento de pesquisa, e a missão do conselho é fazer valer o Estatuto da Criança. Fora isso, o conselho ele tem 5 comissões. A comissão de... São comissões especiais? Permanentes. Permanentes. Do conselho tem uma comissão de finanças, uma do conselho tutelar, uma de relações institucional, porque toda entidade que tem projeto, ela tem que ser, por exemplo, o abrigo, ela tem que se cadastrar no conselho, né? E tem uma de comunicação, e tem uma de editais, porque o conselho também ele é responsável para administrar o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, que uma empresa ela pode fazer uma doação e ela bate no imposto. Isso é papel do conselho, e aí as entidades apresentam, todo ano a gente abre um edital para as entidades apresentar proposta dentro dos eixos prioritários de problema na cidade. Perfeito. Né? Então, o papel além disso, o outro papel do conselho é acompanhar o trabalho dos conselheiros tutelares, organizar a eleição dos conselheiros e depois acompanhar no dia a dia as atribuições, receber denúncia e apurar. E o papel mesmo é influenciar nas políticas públicas, né? Porque todo mundo fala que criança é prioridade, mas se você pegar os orçamentos dos municípios, você vê que quando se trata de peça orçamentária e dinheiro, não tem quantas creches está planejada fazer na cidade de São Paulo. Então, assim, em dinheiro não está previsto. Raramente tem uma preocupação prevista dentro desses orçamentos para essas áreas, né? O discurso não se traduz na hora que... De escrever no papel. E a hora que você vai falar onde você vai gastar o dinheiro, né? Nem com os adolescentes, que é um grande funil hoje, que é o ensino médio. Porque quando ele chega lá no ensino médio, ele não tem perspectiva nenhuma, porque a escola não é atrativo para ele. Então, a grande discussão hoje que... Não foi uma experiência estimuladora para ele, porque né? se você falar em fazer uma escola para emprego, mas emprego hoje é uma coisa muito mais ampla, né? Porque não exige só uma habilidade técnica. Então, você pode ser um ótimo auxiliar administrativo e não saber falar com as pessoas. Então, você vai ficar pouco tempo no emprego. Então, as escolas não estão preocupadas com essa coisa da convivência, de uma cultura de paz, né? De solidariedade. Então, precisa rever também os projetos pedagógicos das escolas. Então, o papel do conselho é influenciar nas políticas públicas para que isso se traduza também não ficar esses grandes elefantes brancos, né? Porque tem muito dinheiro na área da educação e ele é muito mal aplicado. Aplicado, né? Eu sei que existem importantes pilares, né, que são administrados pelo Conselho, e vamos começar aqui por um deles, que é o fortalecimento dos conselhos tutelares. Então, quero que você fale um pouco sobre como é feito esse trabalho em relação à administração dos conselhos tutelares e, aproveitando a oportunidade, falar também das eleições, né, que, se eu não me engano, agora acontece em novembro. Então, fala um pouco sobre esse fortalecimento e falar sobre o processo das eleições. Então, com relação aos conselhos tutelares, nos últimos 10 anos teve avanço, tanto no âmbito federal, né, de estrutura, porque para fazer um bom trabalho, o conselheiro tutelar, ele precisaria ter um apoio de psicólogo no conselho, que o conselho tem que ter uma casa, então a prefeitura ela tem que dar apoio. Eles são eleitos, eles são autônomos, eles são um colegiado de 5 pessoas e eles não têm subordinação a prefeito, é um conselho com autonomia. Eles são remunerados, muito mal remunerados. Por exemplo, em São Caetano, um conselheiro ganha por volta de R$5.000, aqui em São Paulo R$1.700. No Rio Grande, Porto Alegre, também 7.000. Aqui ganha. Então você já vê que... Por que essa diferença, Geraldo? É porque talvez o governo ainda não entendeu o papel do conselheiro. Lá no Sul entenderam, né? E você pegar os índices da capital em Porto Alegre de criminalidade, de prisão, é bem menor do que... Porque o conselheiro, ele está lá na ponta, né? E para ele fazer um trabalho bom, ele precisa ter uma estrutura, que ele precisa ter uma casa, precisa ter uma sala, porque a criança, por exemplo, que ela foi vítima de uma violência sexual, ela não vai chegar e
nós temos um conselho que é um salão e falar para todo mundo que ela foi violentada. Ou seja, uma estrutura. Uma estrutura. Isso, precisa ter um psicólogo, porque o conselheiro ele não tem formação específica. Então, o governo devia aportar para cada conselho ter um advogado, um psicólogo, e o conselheiro ele faz o papel de mobilização da comunidade para a proteção da criança. E também requisita serviços públicos. Então, o conselheiro ele também é um tipo creche, ele pode organizar, ele não precisa ser um balcão de reclamação. Ele pode organizar todas as crianças da regional dele, que não tem creche, e organizar as mães para exigir que seja feito uma creche ou alugado uma casa, um convênio com as próprias pessoas que têm os filhos fora da creche. Ele pode também provocar justiça para que os direitos das crianças sejam cumpridos. Então ele pode entrar com ações coletivas, para que tenha escola, para que tenha posto de saúde, para que tenha vacinação, por exemplo, HPV, foi uma luta do Conselho, né? Porque se começar a vacinar agora, nós estamos lutando para vacinar os meninos também. Porque quando chega na idade adulta, e vira mulher, morre de câncer porque não foi detectado e tratado o HPV. Que foi uma política pública de saúde e fica bem mais caro, porque depois, para tratar de um câncer, sai mais caro do que você fazer a medicina preventiva. Então, na área de saúde e da educação sexual na área de saúde, das prevenções da DST/AIDS, então o conselheiro pode provocar e o conselheiro ele sabe aonde está a coisa de mais vulnerabilidade, né? A violência policial. Então ele pode, é uma coisa de risco, porque no Brasil... É uma responsabilidade muito grande. Sim, no Brasil, ano passado, já foram assassinados 12 conselheiros. Inclusive no Pernambuco, assassinado o colegiado todinho. Eles foram pegar uma criança da avó, é um caso que teve em Campinas. Repercutiu bastante. E aqui em São Paulo também o conselheiro sofre violência, tanto da policial, né, quanto também do crime organizado, porque para defender a criança que está no tráfico, né, que devia aumentar a penalidade de quem usa os menores, né, e as crianças e adolescentes para o crime. Geraldo, e o que, por exemplo, o prefeito da cidade de São Paulo tem feito para combater esse tipo de violência em relação aos conselheiros? Então, existe alguma ação específica para isso? Na verdade, precisa estrutura. A gente está fazendo teve algum avanço no governo Haddad que a gente precisa reconhecer. Por exemplo, aumentou o número de... Nós temos hoje mais 8 conselhos, né? Então temos 52 conselhos, porque pelo estatuto, para cada 100 mil crianças teria que ter um conselho, um conselho. Que o conselho tem 5 pessoas. Foi alugado a casa, né? Tem coisas irônicas, por exemplo, o governo federal mandou o carro, mas a prefeitura, por lei, só um motorista da prefeitura, então não tem carro e não tem um motorista. Então tem coisa que a gente precisa acertar, né? Mas hoje tem uma estrutura, mas que precisa avançar mais para fazer um trabalho de qualidade com as crianças. No governo do Haddad, por exemplo, um dos avanços que você está aqui explicando para a gente é justamente a construção de mais conselhos tutelares pela cidade, é isso, né? Isso, porque se você fortalece o conselho municipal, porque o papel de fazer a formação desses conselheiros é do conselho municipal. Então precisa fortalecer o conselho municipal para ele trabalhar o fortalecimento do conselho tutelar na base. Até divulgar as eleições, porque as mães, a comunidade tem que saber em quem está votando, né? Porque como o salário é pouco, mas com o desemprego apontando aí, muita gente entra para ser candidato achando que é uma coisa que depois ele não vai dar conta. Porque não está preparado psicologicamente para esse trabalho, não tem estrutura. Não tem horário para entrar, né? O conselheiro tutelar tem que ficar com o celular ligado, porque quem vai violar o direito da criança não escolhe, né, das 8 às 5, né? Não é horário comercial. Então ele tem que ele tem que ter apoio da comunidade para ele tomar ações para tirar, né, que o conselheiro tutelar tem poder até de tirar o pátrio poder de uma família, né? Em relação a essa questão da remuneração, por exemplo, no governo Haddad, tem alguma discussão sobre isso, de melhora nesse aspecto, por exemplo? Tem inclusive um projeto na Câmara dos Vereadores, que nós do CMDCA estamos encampando, né, que é para estruturar o salário e estruturar os conselhos,
Hoje tem esse 8 conselho que foi criado, eles precisam alugar a casa, precisa ter um espaço. Então o governo precisa olhar com atenção e cumprir a lei, né? Porque o Estatuto da Criança, ele fala que a criança é prioridade absoluta. Perfeito, perfeito. Bom, no próximo bloco a gente vai falar então sobre as eleições, pode ser? Pode ser. Ok? Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress www.sindepress.org.br. Estamos de volta com o nosso convidado, José Geraldo de Paula Pinto, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de São Paulo. Geraldo, a gente vai voltar aqui no segundo bloco. Eu quero que você fale agora para os nossos telespectadores, explica um pouco sobre como funcionam as eleições dos conselhos tutelares, que acontecem inclusive agora no mês de novembro. Dia 15 agora de novembro, as eleições elas têm 350 pontos em 52 escolas. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa que vota numa escola estadual, toda a eleição está organizada nas escolas municipais, que a gente chama de par. Então, as escolas mais próximas, todos os CELs vão ter ponto de votação em São Paulo e nas subprefeituras também. Uhum. Né? Todo mundo que é eleitor, que está com o título até maio de 2015, pode votar. E a gente tem uma expectativa que vamos mobilizar 200 mil pessoas, que na outra eleição 150 mil pessoas votaram. E essas pessoas que votam, ou elas foram atendidas, ou elas, geralmente o perfil dos candidatos, eles foram indicados por entidades, né? Antes teve todo um processo, que a gente está com 1.680 candidatos. Inscritos que vão concorrer. São quantas vagas? São 262. Okay. Esses candidatos, a gente recebeu a proposta bem maior, de quase 3 mil, mas tinha uns critérios a entidade da sociedade civil tinha que referendar. Porque para a pessoa ser habilitada para ser candidato, ela tem que apresentar toda uma coisa criminal, não pode ter antecedente, porque não pode ser um candidato. Isso que eu ia te perguntar, dentro dessa avaliação, quais são os critérios que mais importantes? Então, ele tem que ser referendado por uma entidade cadastrada no conselho, e ele tem que ter a moral dele, tem que ser uma pessoa de moral inabalável, né? Então, por exemplo, até se for alcoólatra, por exemplo, o pessoal não assina, cara. Uhum. Porque as entidades que indicaram e referendaram a candidatura são entidades muito sérias, né? Que são entidades cadastradas no conselho, que já tem uma trajetória muito antiga nas comunidades, são igreja, pastores evangélicos. Então, os candidatos, a gente conseguiu acertar esse perfil, que a gente sabe que desses 1.680 inscritos são pessoas, lógico que a comunidade vai escolher aquele que tem o trabalho mais próximo, né? Por isso que mobiliza tanta eleitor, porque não é uma eleição obrigatória. E a comunidade consegue ter acesso, por exemplo, ao perfil dessas pessoas inscritas? Sim, porque tem uma campanha e as pessoas podem apresentar as propostas dela, né? Entendi. E fora isso tem depois dos eleitos, o CMDCA, o Conselho nosso Municipal de Direito, que é responsável em dar posse e acompanhar a gestão. Essa eleição tem algumas novidades. Tem essa luta por melhorar a estrutura, dentro da estrutura de trabalho, o salário e o mandato deles aumentou de 2 para 4 anos. Que aí ele vai poder fazer um trabalho maior, aumentar o vínculo dele com a comunidade. Porque 2 anos você não consegue... Né, Era 2 anos, então a gente conseguiu avançar, né? Em São Paulo teve um problema de gestão, mas no Brasil toda a eleição foi no dia 4 de outubro.
que a gente conseguiu unificar no Brasil. Então nós estamos fazendo um trabalho também a nível nacional para que os conselheiros no Brasil todo tenham o mesmo salário, tenham direito a... Hoje aqui em São Paulo, isso foi um avanço da gestão do Haddad, que o conselheiro foi reconhecido o 13º, que não tinha 13º, não tinha férias. Se um conselheiro ficasse grávida, não tinha direito à licença maternidade. E agora a gente conseguiu... Estimula muitas pessoas a participarem. Isso já foi um avanço. Esses direitos sociais hoje estão... Quem se eleger já estava agora, né? E vai estar garantida a aposentadoria, que ele ficar 4 anos da vida dele. Então os direitos trabalhistas... Ali, né? O salário ainda muito... Para a responsabilidade que tem, o salário é vergonhoso, né? E a gente conseguiu avançar e a gente quer avançar mais até a posse, né? Acho que aí para as outras eleições, nas eleições que a cena agora da Prefeitura de São Paulo e no Brasil todo, a gente vai colocar na pauta na agenda política dos candidatos a questão do conselho, da violação de direitos das crianças, né? Porque em São Paulo, por exemplo, nas periferias, Campo Limpo, se você pegar Paraisópolis, a maior causa-morte dos jovens e adolescentes ou é moto, violência no trânsito, ou é violência, assassinato. Então está tendo um genocídio na cidade, né? Que mata mais do que qualquer guerra que você vê pelo mundo. Pelo mundo, né? Geraldo, apesar de você representar o Conselho Municipal de São Paulo, da cidade de São Paulo, você consegue explicar um pouco para a gente? É feito um trabalho, por exemplo, de conscientização e valorização dos conselhos tutelares com os prefeitos das cidades? Sim. Existe esse trabalho hoje? Existe na Fundação Abrinq, que é uma ONG importante a nível nacional. Eles têm um selo Prefeito Amigo da Criança. Inclusive, o Haddad não ganhou esse prêmio e a gente está revendo os dados, porque para você ser um prefeito amigo da criança, você precisa reconhecer o Estatuto da Criança, valorizar o Conselho Tutelar, né? Valorizar a questão da creche, da primeira infância. Né? E aí a gente está tendo um diálogo tanto com a Fundação quanto com a gestão da Prefeitura, porque o Conselho é um órgão autônomo. Né? É o único conselho no Brasil que é deliberativo, é o Conselho da Criança. Os outros conselhos são todos consultivos. Né? Então o Conselho ele é composto de 8 pessoas da sociedade e 8 do governo. O governo nomeia, o deles não é eleito nem indicado, é nomeado. Pelo prefeito ou pelo secretário. Né? Diferente daquele que é eleito pela sociedade civil. Que é o seu caso. Eu sou representante da sociedade civil. Eu tive 8 mil votos, né, em todos os pontos da cidade, e aí a gente compôs com as pessoas que já estão engajadas nessa luta de valorização do Conselho Tutelar, de gestão transparente do fundo, que a gente vai falar aí mais para frente. Então, para o Haddad, por exemplo, ser o prefeito amigo da criança, ele vai ter que avançar um pouco mais aí. Cumprir alguns indicadores. Por exemplo, números de creche, comparado nas duas, ele fez 33 mil vagas. Sim. Inclusive com o dinheiro do fundo, que foi uma novidade histórica, porque o fundo nunca financiou construção de creche. E a gente conseguiu avançar nesse aspecto sem penalizar o trabalho e os projetos das entidades. Né? Mas precisa fazer e tem condição de fazer mais, de priorizar mais. Tem que olhar é uma responsabilidade do fundo de participar na construção de creches? Sim, porque hoje a creche ela não é para a mulher trabalhar e beneficiar o patrão. A creche é um direito da criança. A gente está pensando, porque mudaram a lei e esqueceram de mudar as carteiras da escola, né? Então a criança com 6 anos ela já entra na primeira série. Ela chega lá, a carteira está ainda, bate no nariz dela a mesa, porque a carteira está esperando uma criança de 7 anos na primeira série. Então a gente está fazendo uma discussão que não é só a criança pôr a criança na creche, mas o direito dela da primeira infância, do 0 até 6 anos, como que ela passa por como ela se alfabetiza, e tem outros métodos muito avançados. Compatível para aquela idade, Isso. Né? É tudo que uma criança de classe média ou rica tem direito, né? Que são os métodos Waldorf, né? De não ter consumismo, de não tomar refrigerante de marca, comida que cada dia a ciência está falando que não faz bem à saúde. Nós temos um problema de
50% das crianças nossas de São Paulo sofrem de obesidade, porque come coisas que, né, não faz bem não à faz saúde, bem. né? Então a escola também, nessa de 0 a 6 anos, a educação infantil era um processo de mão dupla, tanto para educar a criança quanto a família também e a comunidade. Dentro desses pilares prioritários, a construção da política municipal da primeira infância é justamente isso que você está contando. Esse é um né? eixo prioritário. É um nosso. eixo prioritário, né? Então, inclusive aqui em São Paulo tem um programa São Paulo Carinhoso, que sim, eu acho que precisa avançar mais do que só porque tem no movimento da criança 2 linhas. Pessoas que fazem pesquisa e denúncia, e tem gente que faz pesquisa e denúncia, mas que quer virar ações concretas em defesa da criança. Não ficar só na denúncia ou na denúncia pesquisa, né? Tá. Como o nosso tempo é curto, vou tentar acelerar um pouco aqui, Geraldo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do abuso e a exploração sexual. Como é que é a atuação do Conselho em relação a esse tema e que hoje ele é tão evidente, né? Eu acho que muito mais evidente pelo fato das pessoas denunciarem mais do que porque não acontecia antigamente, por exemplo. Você vê que tem pessoas famosas que depois de adulto vem a público falar que temos o caso de uma atleta, né? Que foi sempre violentada pelo próprio técnico, tem a Xuxa. Verdade, que são os casos são os casos que conhecidos, né? Mas na periferia tem criança que é violentada, os direitos dela violentadas sexualmente pelo próprio pai, com conveniência da mãe. Da mãe. Então, assim, o Conselho Tutelar tem um papel de libertar essas crianças. Por isso que a gente tem um telefone 100, que recebe denúncia, e essas denúncias chega até o Conselho Tutelar do local. Isso tem tido muita eficiência, porque quando a comunidade, os violadores sabem que a criança tem a proteção, que vai ser penalizado, ele para de fazer, ele não continua violentando mais, praticando esse crime, né? Ô Geraldo, uma vez que vocês recebem uma denúncia de exploração sexual, por exemplo, o abuso, o Conselho ele toma todas aquelas medidas necessárias para esse tipo de caso. Vocês têm o respaldo necessário para atender essas demandas, que eu imagino que não sejam poucas, são muitas. Hoje ainda é muito sacerdócio, né? O conselheiro, porque o conselheiro ele não pode ser um psicólogo, um advogado e ser uma pessoa do povo, né? Tem gente que faz discussão que para ser conselheiro tutelar teria que ter uma faculdade, ser um doutor. E aí tira toda a característica que é do vínculo dele com a comunidade. Na verdade, o governo tem que pôr esses profissionais para dentro do conselho, para ouvir essas crianças, para trabalhar a família, né? E como é que o conselho dá respaldo para esse tipo de caso, por exemplo? Então, em casos extremos, o conselho, a gente encaminha, tira a criança do meio da violação e tenta refazer os vínculos familiares dela, ou com a avó, ou com um lugar que protege. Ou, em último caso, temos que abrigar, né? Que também os abrigos nós estamos revendo agora, porque até um tempo antes do Haddad, os abrigos eram verdadeiro depósito. Por exemplo, tinha uma criança lá de 13 anos que ele cometeu um homicídio junto com uma criança que ela é órfã, junto com um bebê. Isso já é um trabalho bom da Luciana Temer, que conseguiu avançar com um programa fortalecimento familiar, né? E o que nós aprovamos no Conselho agora, que é o fortalecimento dos vínculos familiar, que já inclusive vai abrir um edital agora o mês que vem, já deve estar o ano que vem, de ter 10 crianças e respeitar o perfil de cada criança dessa, que precisa ser trabalhada porque são violações que eles sofreram diferente, né? Na sua avaliação hoje, enquanto presidente do Conselho Municipal da cidade de São Paulo, esses casos têm tido bons resultados? Assim, quando chega até o Conselho, por exemplo, você olha, enquanto presidente, fala, não, a gente está trabalhando bem, a gente está conseguindo desempenhar um bom trabalho? Então, na cidade de São Paulo, depois que municipalizou a medida socioeducativa, que medida socioeducativa é um artigo previsto no Estatuto,
que o juiz tem duas opções. No caso de pequenas infrações, o menor rouba um relógio. O que acontecia 4 até 3 anos atrás? Ou ele era internado. Ele ficava 45 dias que agora é a Fundação Casa, porque não é casa. A casa da criança tem que ser a casa dela, né? Não um presídio chamado de Fundação Casa. Bem polêmico essa questão da Fundação Casa. E aí, assim, o juiz mandava ficar lá virava uma escola do crime, porque ele entrava lá, ele roubou um relógio e ele convivia com outro que cometeu um delito maior, que é uma porcentagem mínima. E agora o estatuto prevê que pode aplicar uma medida socioeducativa, que aí a prefeitura conveniou, são entidades bem sérias em São Paulo, né, na sua grande maioria, que acompanha esse jovem encaminhando, faz um projeto que a gente chama de PIA, um Programa Individual de Atendimento. Então, um educador, ele traça um projeto com esse menino ou menina, que esse jovem que está em conflito com a lei, adolescente, quando ele vai estudar, vai encaminhar ele para um projeto de profissionalização. E isso deu nos últimos, se você pegar os números, tem um impacto que hoje tem outro perfil. Mesmo quem está dentro da Fundação Casa tem projetos financiados pelo CMDSA e pelo fundo, deu um impacto que a reincidência caiu 80%. Então você vê que quando investe na política pública, tem resultado, né? Porque o adolescente ele está numa fase que ele quer de busca, né? E quando ele acha proposta que atende o chamado dele, ele dá respostas positivas. Ok. Vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Voltamos com o último bloco do programa Sindepress Entrevista, que recebe hoje José Geraldo de Paula Pinto, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. Geraldo, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 25 anos. Queria que você fizesse uma avaliação, né? Apesar do tempo não permitir a gente ser mais profundo, mas quais foram os avanços do Estatuto ao longo desses 25 anos e, na sua opinião, os desafios, os mais assim, essenciais? Primeiro, reconhecer que a criança, o Estatuto, ele foi fruto de uma luta da militância na área da criança e adolescente, que, por ironia, foi o Collor que promulgou o Estatuto, mas acho que quando promulgou, achou que ia ser mais uma lei, uma Inês morta, né? E o movimento continuou fazendo valer. Então, por exemplo, de 25 anos, se você olhar hoje, 90% dos municípios brasileiros têm Conselho Municipal de Direito da Criança. Então, já foi um avanço. E temos quase também 90% que tem instalados os conselhos tutelares. Então, municípios pequenos, com 20 mil habitantes, tem o Conselho Tutelar. Isso é um avanço porque é muita gente numa obra grande de fazer a garantia do direito da criança. Fazer valer, Fazer valer, né? E também o Poder Judiciário, que tem, hoje está organizado a Vara da Infância, que é uma das coisas que funciona, né, em termos da justiça no Brasil, é a mais rápida. Muito eficiente, né? Eficiente, não é só a pensão, porque as pessoas acham que é só para pagar a pensão que é eficiente. E é um arranjo grande de defesa da criança que tem pressionado e colocado muito prefeito, muito governador e a nível federal com as barbas de molho, né? Ou cabelo, quando não é prefeita, né? Porque sabe que tem um monitoramento da lei rigoroso e muito eficiente. Aqui em São Paulo, a Vara da Infância tem um trabalho brilhante de apoio aos conselhos e tem batido na porta do prefeito e cobrando
né? Essa coisa orçamentária também, o Estatuto ele fala que a criança tem que ser prioridade no orçamento, né? E tem coisa, por exemplo, agora nessa remodelação proposta pelo Geraldo Alckmin, ele frontalmente está violando o Estatuto da Criança, porque ele está dividindo irmãos, não conversou com a criança, ela tem direito em juízo, ela tem direito a ser ouvida. E o governador está desrespeitando porque ele não ouviu as crianças com relação a fechar a escola deles e que ele vai andar 2 quilômetros. Então, e a criança também hoje, com o avanço tecnológico, você pegar o Estatuto de 25 atrás, nós não tínhamos internet, né? Hoje nós temos internet, então nós temos uma criança que ela já tem uma carga de informação que ela é mais crítica também. Né? Participa mais, participa, né? E a sociedade também, né? E aí, então, isso são os avanços que tem. E esses avanços, assim, na atual conjuntura, tem um movimento de retrocesso, de menos direito, sendo que a gente tem que lutar por mais direito. Porque mais para frente a gente vai sofrer as consequências. Se a gente achar que punir uma pessoa que está em fase de desenvolvimento, né, a gente vai ter consequência mais grave, porque a gente vai ter que ter dinheiro para fazer mais presídio, mais repressão. Né, e a gente tem que investir na educação. Né. Por exemplo, os baile funk. Não adianta você ter lotado de adolescentes. A gente está fazendo um diálogo, conselho com eles. Né? E você precisa de ver a maravilha que é eles se organizarem, e eles têm proposta de... Que, aliás, cada vez maior é essa coisa de baile funk aqui na cidade de São Paulo, né? Mas o adolescente, ele consegue ser protagonista do lazer dele, se ele é chamado pelo poder público. Como o poder público é ausente, aí o traficante vai lá e ele organiza, né? E tem coisas assim que, por exemplo, a Secretaria Municipal de Cultura fez a virada cultural, né? Virada cultural não tem que ser um marketing uma vez por ano. Porque quem quer adolescente, ele não, uma vez por ano, ele não quer a cultura dele, tem que ser... semana, né? Tem que reconhecer o hip hop, tem que apoiar projetos de rádio comunitária. Isso o fundo está muito discutindo nessa linha da gente protagonizar com a juventude, né? Que quando o jovem sai, porque também com o avanço tecnológico parece que você sabe tudo no mundo virtual, né? Mas no mundo real mesmo, ninguém consegue fazer o exercício da cidadania do adolescente. Por exemplo, em vez de fechar as escolas, deviam estar discutindo de fortalecer, propor fazer grêmios para os jovens se organizar dentro da escola. E aí fortaleceria a escola como uma referência da comunidade. Esses são os projetos que a gente defende do Conselho. E que o Estatuto da Criança defende também. E o Estatuto também, na mídia sensacionalista, ele é tido como quem protege o bandido. O Estatuto tanto vale para uma criança. Nós temos criança que ela é espancada e ela estuda em um colégio de R$2.000 a mensalidade por mês. Então o Estatuto tanto vale para uma criança que é da periferia quanto uma criança da classe média ou rica. Que por exemplo, nós temos adolescentes que são contaminados pelo HIV e não são pobres. Então não é um estatuto para criança pobre, é um estatuto da criança e adolescente. Porque tem uma mentalidade de quando é filho de pobre, da classe baixa, chamar de menor, né? Então a gente quer que, inclusive em texto, muita gente estudada, grandes juristas, se pegam escrevendo errado. Então quando se é a Suzana que matou o pai, ela é jovem, é respeitada. Se fosse um pobre, ele era menor. Então nós tivemos um governo aqui na gestão do Quercia que tinha a Secretaria do Menor, não era da criança. Até a Marilena Chauí fez uma tese sobre isso, que a partir dela que começou a falar que não é que é politicamente errado, na verdade você está se referindo a 2 tipos de infância, a pobre e uma com menos direito, e a gente quer que esse direito seja universal para todos. Para já não ter essa separação, né, dentro de um trabalho como esse, né? Porque mesmo uma criança que estuda num colégio de boa qualidade, eles na fase adulta eles vão se encontrar, porque eles vão trabalhar em empresas que vão precisar de vários profissionais. Então eles têm que ter essa convivência proporcionada antes. Geraldo, você como um profissional dessa área, sua avaliação tiveram mais avanços ou não em relação a esses 25 anos? Qual é a sua avaliação real disso? Podia avançar mais, né? Mas
fora a demagogia que fazem em cima, né? Que são verdadeiro estelionato, que é o caso da redução da maioridade penal, de falar que não respeitar a fase de desenvolvimento da criança, inclusive negar a ciência, né? Porque essa coisa de idade não é a gente coloca porque alguém falou que é 18 anos. É porque tem estudos psicológicos que apontam que é a fase da adolescência, da primeira infância, como que muda o corpo, né? Como ele se enxerga. A gente mesmo que está entrando na fase dos 40, 50 anos, a gente está sempre em desenvolvimento. Sim. Então tem que entender o ser humano que ele nasce, ele cresce, o corpo não é o mesmo que você morre com o corpo velho, né? E aí você tem essa fase. Então, as idades elas foram feitas a partir de um estudo, né? E do Conselho Regional de Medicina e da Organização Mundial de Saúde. E tem um estudo científico. Então, quando um deputado, o Congresso, ele está contrariando a ciência. Eu quero falar um pouco sobre a redução da maioridade penal com você, mas antes eu não poderia deixar de falar um pouco sobre a questão do fundo. Quero que você explique como que ele funciona, como é que esse dinheiro ele vem da onde, quem é que pode ajudar, como é que é essa administração, essa gestão do fundo hoje. O fundo também é previsto pelo Estatuto da Criança. Então toda empresa pode patrocinar um projeto e ela tem incentivo fiscal. Sim. Né? E aí como a gente organiza? A gente abre todo ano um edital. Quando nós chegamos no Conselho há 6 meses atrás, tinha 260 milhões lá no fundo. Só que parado, porque fundo bom é fundo zero. Porque se eu tenho um fundo para a defesa da criança e o dinheiro está numa caderneta de poupança... Não justifica muito, né? Tem alguma coisa E aí errada. A gente está fazendo umas discussões sérias com o governo do Haddad para a gente montar uma coisa séria, transparente, para que esse dinheiro chegue na ponta. Então nós conseguimos aprovar no Conselho, porque quem é o gestor do fundo é o Conselho. Então são 16 pessoas que votam e destinam o dinheiro. O governo federal mandou uma parte, está construindo na cidade de São Paulo 27 creches, nos lugares mais periféricos, Campo Limpo, Parelheiros. Financiado pelo fundo? Metade o governo federal. Tá. E aí foi destinado 67 milhões para fazer essas creches, que devem inaugurar aí até o final do mandato do Haddad. E é locais mesmo que jamais chegaria a creche, que é o fundo que provocou para os terrenos. Inclusive algumas empresas doaram o terreno. E as empresas têm... as grandes empresas são doadoras do fundo. A gente está querendo fazer um edital agora, que a empresa, além dela dar o dinheiro, ela pode acompanhar o projeto, que vai na planta dela. Às vezes ele quer fazer em volta da... Ele está lá no meio de uma favela, Sim. a empresa. Sim. E aí ela pode tanto entrar como dinheiro, como os funcionários podem entrar como voluntário, fazer essa convivência. Os filhos dos funcionários podem conviver com aquela criança que vai receber o benefício. Então, um eixo prioritário nosso o edital é a educação integral. O outro é a criança e adolescente em conflito com a lei. Sim. O terceiro também é com essa coisa do baile funk. A gente dá uma resposta política, que é a cultura, lazer e esporte para criança. Vocês também investem nessas sim, áreas? Nós vamos querer que porque para você apresentar um projeto, você tem que faz uma peneira para reconhecer a entidade, os dirigentes. E depois o conselho ele acompanha se esse projeto está sendo executado também, é monitorado. Entendi. Então é uma coisa bem séria. A gente já atendeu em São Paulo quase 300 mil crianças, mas a nossa meta é chegar a 2 milhões de crianças em projetos... Para quando essa meta de 2 milhões? Até o final de 2016, que a gente deve abrir um edital agora em 2015. Estamos conversando com a prefeitura que tem que fazer uns ajustes, porque a gente, para você, por exemplo, abrir um edital, você recebe 500 projetos. Pela prefeitura, você tem que fazer isso virar um processo. Então você precisa ter funcionário para autuar esse processo. Para fazer a parte operacional disso. Para ler, nós precisamos ler os 500 projetos, tem que ter respeito às propostas e falar quais que tem viabilidade. Então, desses 500, a gente deve aprovar cerca de 150, vão ser habilitados para receber o dinheiro do fundo. E aí precisa ter gente lá para trabalhar para fazer isso acontecer. Geraldo, e quem pode enviar esses projetos? Quem pode participar enviando? Qualquer ONG que se cadastre inclusive sindicatos, né, que se estejam credenciados
se tem que fazer o registro junto ao Conselho Municipal. Ok. Inclusive o movimento sindical é muito importante. Nós temos um projeto o projeto Travessia, que é ligado ao sindicato dos bancários, né? Que tem um impacto grande. Eles um projeto de impressão 3D, que assim jamais uma criança pobre teria acesso. Foi um projeto criado pelo Sindicato dos Bancários e apresentado através de uma ONG ligada ao sindicato, que é o nome da ONG chama Projeto Travessia, que trabalham com as crianças aqui do centro. E não deve ser muito comum a participação de sindicatos, né? Não é muito comum. Eu particularmente nunca li. Mas o sindicato, a POSP não tem ainda, mas nós estamos provocando o conselho, porque o sindicato, por exemplo, além de defender os direitos dos professores, ele pode também, por exemplo, a POSP, nós estamos conversando com a direção, mas ele pode provocar, e o fundo pode apoiar financeiramente a formação de grêmios dentro das escolas, para esses jovens poderem fazer uma leitura melhor do mundo do que ficar só no celular. Verdade. E ele interagir ainda com crianças menores que eles, né? Que tem um exemplo lá de Heliópolis da Escola da Ponte, onde as crianças maiores ensinam. Então quebrou a sala. Por que a sala de aula precisa ter muro? Tem muro, né? É um salão que vai ensinando, porque um vai ensinando uma oficina. E uma integração maior, hein? Que isso pode ser um indicativo para os sindicatos fazerem, né? Com as crianças e na própria base dele, do sindical. Da própria base que você diz, dos associados. Associados, né? Por exemplo, quem é aposentado tem uma experiência riquíssima de vida, que talvez ele está lá na base e ele queira desenvolver um trabalho com as crianças da creche, com passear com crianças, coisas simples. Entendi. Ou organizar um time de futebol, né? Isso, o fundo nasceu para isso, para financiar ideias. E as empresas também a gente está conversando. Para que essa doação não seja uma doação só de dinheiro, mas que tenha esse compromisso também. Porque a gente vai ter mais gente aí na defesa dos direitos da criança. De acompanhar e de até fiscalizar o projeto. Também, sim. Entendi. Muito bom. Geraldo, olha, para a gente fechar aqui, a gente não pode deixar de falar sobre esse tema, né, que é um assunto assim, bem discutido nos últimos meses aqui no Brasil, que é a redução da maioridade penal. Então, eu quero que você fale o posicionamento do Conselho em relação a esse assunto. Então, por exemplo, tem a eleição agora do Conselho Tutelar. Não pode um conselheiro tutelar ser a favor porque seria tirar o direito da criança. Então, se você aprisiona primeiro, se você aprisiona os jovens que estão na cadeia, você pegar os números, são todos entre a média 24 anos, são nordestinos e 50% são negros. Então, quem é que está preso? Porque a sociedade negou o direito dele. Então, eu acho que é um equívoco histórico. Se você pegar os dados da Europa e do próprio Estados Unidos, que são países... Eles fizeram, há 20 anos atrás, a redução. Tem alguns estados nos Estados Unidos que criança com 12 anos é presa. E o que ela fez? O número de suicídio, quando a criança é presa, ela não cumpre a pena igual um adulto. Ela não tem ela se mata. Então, você pegar os dados dos Estados Unidos, as crianças de 12, 13 anos presas, 30% se suicida quando é preso. Porque ele está em fase, ele não vai entender por que ele está preso. Então, se tem em vez de... Nós temos que... e aí, assim, o Conselho, se pega a pesquisa hoje de opinião pública, 90% das pessoas acham que reduzindo a maioridade vai... Só que se você pegar os números, quem comete os delitos é menos de 1% dos menores que comete delitos graves. Né? Essa estatística que nós temos de violência no país é 1%. Isso. E não é só, por exemplo, a gente tem não é o jovem diretamente, é sempre... Sempre também o teu uso do jovem pelo crime organizado por adultos. Né? Então, assim, a gente precisa investir mais onde esse jovem está, né? Tem que ir aonde ele está para... E aí, assim, o fundo é para isso. Nós temos que ter política pública para dar resposta para essa coisa. Nós temos essas medidas, o projeto de medidas que ele pode ser mais fortalecido, que tem como a gente resgatar os laços desses jovens, né? Porque, na verdade, a criança é um reflexo do adulto. Eu fui numa casa esses dias, de um menino também que tinha problema com a lei. Sim. Quando você chega na casa, você vê que o problema não está com ele.
aquilo lá ele está pedindo socorro. Porque a casa dele não era uma casa que não é pensada para ter um adolescente de 12 anos dentro. Tudo é de adulto na casa. Tinha cerveja, tinha bar, não tinha nenhuma coisa que tinha a cara dele. Que remetesse àquela idade dele, Isso. de 12 anos. Então a gente recebe criança, por exemplo, que tem problema numa creche, ela é violenta. Criança de 4 anos. O conselheiro telefone num apartamento que ele era todo arrumado, a criança não podia. Então a única transgressão dela, o espaço que ela tinha, era o espaço da creche de convivência. Então o que acontece? A gente está querendo, o que a gente não construiu, nós adultos, a gente está querendo condenar as crianças nossas. Né? Inclusive, você citou aí uma campanha que nós fizemos, Tapinha Não Dói. Né? Sim. E, na verdade, que a criança a proibição dos castigos corporais. Sim, que já é previsto no estatuto, né? Que já contempla, a criança não pode ser colocada em situação vexatória. Então, às vezes, você vai num shopping, tem a mãe puxando o cabelo da criança. Aquilo não vai adiantar, porque a criança ela não tem memória, que nem nós temos. O cérebro dela não desenvolveu. Você põe ele de castigo, daqui 5 minutos ele esqueceu. Diferente de nós, adultos. Que a gente fala, quem bate não esquece, né? Não, quem bate esquece, quem apanha. E a criança apanha, ela esquece. Porque o cérebro dela, a memória não está desenvolvida ainda. E o menino de 14, 15 anos, ele sempre tem um anjo do bem e um anjo do mal. O adulto ele tem que trabalhar para desenvolver o anjo do bem dele. Né? Esse é o papel nosso. Porque nós, adultos, que temos que defender as crianças. Porque uma criança de 12 anos que ela é violada, ela nem sabe o que estão fazendo com ela. Ela não sabe que está sendo estrupada. Ela não entende. Ela não entende. Então ela entende que tudo que o adulto faz, ela repete. Ela repete modelos. Geraldo, o que o Conselho tem feito em relação à redução da maioridade penal? A gente acompanha, né, que já teve uma votação no Senado, faltam 2 votações. E o que vocês têm feito em prol de combate a essa lei? Então, a gente tem mobilizado as entidades, né? Que nós temos registrado 1.500 entidades. Né? Então, assim, não é só você fazer um projeto, porque você tem que ter uma leitura do que está acontecendo com a criança, fora do espaço da creche, da escola. Né? Porque quando a criança sai do portão da escola para lá, ela se depara com o mundo real, com o tráfico, com a pobreza. Então, a gente tem feito uma campanha junto com os professores. Isso é nacional? Né? É nacional. Então, estamos feito essa articulação com todos os conselhos. Então, nós fizemos uma mala direta com todos os presidentes de conselho para pôr isso na pauta do dia. Organizamos seminário junto com a OAB, aqui no Largo São Francisco. Vocês estão aderindo ao apoio de uma série de entidades? Porque a gente... não é porque 90% das pessoas é a favor, mas eles são a favor como uma receita fácil. Né? E eles deviam... A gente quer lutar para que esses 90% da população seja a favor do direito da criança. Porque eles também foram criança e eles têm criança em casa. Então o direito não é só do meu filho, o direito da criança é universal. Porque a criança hoje com 12 anos, ela quer ter convivência com os pares dela. Então ou a gente constrói uma sociedade fraterna que receba a criança, que dialoga com a criança, porque se punição servisse, nós... Quando a gente é adulto, a gente quer mudar uma coisa na gente, é tão difícil, né? Imagine uma criança de 12, 13 anos, para ela mudar uma atitude, ela só muda se tiver um adulto trabalhando com ela. Né? O professor. Então, a criança, quando ela acorda de dia, o primeiro adulto que ela vê é a família dela. Né? Depois ela vê o professor. Então, esse professor ele tem que entender o que está por trás também desses programas sensacionalistas, que dá mil ibope, que toda hora... tem roubo e morte no mundo inteiro. Mas quando é menor, eles já colocam na pauta do dia. E, na verdade, é uma coisa demagógica, né? Porque você vê, nós, brasileiros, elegemos um Congresso que não representa os anseios e o progresso que a gente quer para o país. Felizmente, né? Tem que ter uma reforma política. Porque essas pessoas são eleitas na base de comprar voto, de comprar liderança, aproveitar da miséria para... E depois, quando chegam lá, votam. Por exemplo, por trás da redução da maioridade, tem uma indústria da prisão. Porque um jovem preso... Essa é a origem dessa discussão? É a grande origem, é o lobby. Um jovem preso, hoje na FEBEM, custa R$ 1.700 por mês para a sociedade. Quem que recebe esse R$ 1.700? A indústria da alimentação. E hoje tem, no Brasil, por exemplo, no Sul,
toda a questão de prisional, o sistema está privatizado. É isso que eu ia falar. A maior parte do não é prisional do Brasil. Não é o governo que faz a cadeia. A cadeia, o governo faz o prédio e ele dá para então, a gente tem uma empresa de administração. Caríssimo, né? E o lobby da arma. Né? Você vê que agora, essa semana, está amarrado com a redução da maioridade. Então, eu vou falar, os menores estão matando todo mundo. Não é real. Né? Que você pegar a maioria dos homicídios, acontece por causa do álcool. Nos finais de semana com adulto. E o álcool é vendido, os bares, fica até de madrugada, todo mundo bêbado, chega em casa, bate na criança, mata o colega no bar. E aí eu não vejo fazer lei para proibir ou uma campanha para educar a questão do álcool. Né? E aí faz a receita fácil, achando que reduzindo a maioridade vai reduzir a violência, não é. Né? Por exemplo, na questão do trânsito teve alguns avanços, né? Que agora está proibindo de dirigir. As grandes mortes briga de trânsito, que a pessoa bebe e mata 3 pessoas. Eu não vejo o Congresso preocupado com essas coisas. O Congresso não está preocupado em saber quanto de orçamento tem para a educação. Porque você já sabe agora, uma criança que tem 2 anos, se ele vai entrar no nível superior e se formar na juventude. Você não precisa falar, a criança, o futuro do Brasil é a criança, porque hoje tem planejamento. Você pode planejar orçamento para daqui 10 anos. Então, se você tem uma criança de 12, daqui 10 anos ela vai ter 22. O que a política pública planejou para ela nesses 10 anos? Quando ela vai sair da fase da adolescência, entrar na fase adulta, vai virar um jovem. Né? Se não planejar nada, porque o dinheiro, a gente já sabe quanto vai arrecadar de impostos nos próximos 10 anos. Né? Então não é essa coisa que você vê todo dia, a bolsa caiu, a bolsa subiu, não sei, e em termos da infância. Né? Se você está projetando um país que se continuar essa coisa de retroagir os direitos, você está projetando um país que vai receber crianças presas. Você vê, por exemplo, está tendo uma migração para o Brasil, pessoal da África. Então nós, do Conselho, acompanhamos as crianças que vieram juntos, que são refugiados, principalmente do Haiti. Se você pegar os pais, 80% tem nível superior. As crianças com 8 anos, eles alfabetizam em casa. Isso é um país mais pobre que o nosso. Do que o nosso, né? Geraldo, olha, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Na verdade, eu acho que a gente já Quando passou fica bom, bastante. acaba. Apesar do assunto merecer uma discussão maior, né? De qualquer forma, a nossa ideia e a nossa intenção é chamar a atenção da sociedade, especialmente desses 90% de pessoas que é a favor, né, de uma lei como essa, para refletir. Eu acho que o seu papel aqui, enquanto presidente do Conselho Municipal da cidade de São Paulo, é justamente chamar a atenção para essa discussão de uma forma mais profunda. Né? Então, eu agradeço aqui muito pela sua presença. Espero que você volte numa próxima oportunidade para a gente continuar falando aqui sobre esses assuntos. Sim, eu também agradeço. Eu acho também que a gente tem que construir novos canais de comunicação, né, que é esses 90%. Que hoje a gente tem aí as mídias eletrônicas, as redes sociais, que aí a gente tem que disputar a opinião e aprofundar. Para que caminho nós estamos querendo para nossas crianças e adolescentes. País, né? E para o país, né? É isso mesmo. Eu agradeço a oportunidade. Tá ótimo. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.